SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. O nosso telejornal Santa Maria Agora está no ar e está trazendo um tema muito interessante para você acompanhar aqui conosco. Estamos para falar sobre luta antimanicomial e reforma psiquiátrica, as atividades online do Fórum Regional de Saúde Mental, bem como serviços de atendimento em saúde mental durante estas circunstâncias. Está aqui conosco a terapeuta ocupacional Tatiana Dimov para conversar sobre esses temas que são de relevância, não apenas durante este momento de crise, de reclusão social, como também da contemporaneidade. O nosso programa tem o apoio cultural da 4 Soluções Empresariais. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o convite para vir falar sobre um tema tão necessário neste momento em que as pessoas estão assustadas, temerosas, se olhando para dentro de si e não conseguindo ter alguma certeza, alguma visibilidade de para onde vamos, que caminho nos esperam logo mais adiante. Logo ali adiante, Dona Tatiana Dimov, terapeuta ocupacional do Fórum Regional de Saúde Mental de Santa Maria e professora da nossa Universidade Federal de Santa Maria no curso de Terapia Ocupacional. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar conversando exatamente como é que estão. A quantidade de medicamentos antidepressivos e de prescrição regulamentada, né? Tem sido uma constante em farmácias que aumentam cada vez mais o leque desses produtos à disposição. O que isso significa? É uma doença coletiva? É um alerta? As pessoas estão precisando recorrer a produtos químicos muito mais do que a sua capacidade de interagir consigo mesmo? Olha, eu diria que é um sintoma da contemporaneidade, né? Assim, tem uma questão de como a gente se organiza, né, enquanto sociedade, e daí a forma como isso impacta na percepção de sofrimento psíquico, né, de cada um. Tem uma coisa que vem sendo chamada, né, hoje por alguns autores de medicalização da vida também, né, existe isso também, então, de que de repente uma pessoa que está enlutada, uma pessoa que está triste, uma pessoa que perdeu o relacionamento, né, de a gente enquanto sociedade ter dificuldade de lidar com esta ordem de sofrimento, né, que, né, às vezes a gente vai ficar triste ou ansioso com alguma coisa, né, mas também a gente tem contextos sociais que são adoecedores, né? E daí a pandemia especificamente, né, esse momento de isolamento, ele é um momento que vem sendo adoecedor para a população de uma forma geral, né? No sentido de que na China, inclusive, eles já fizeram várias pesquisas assim para medir, para avaliar a saúde mental das pessoas durante a pandemia, durante o isolamento. E assim, o que se tem são índices maiores de depressão, de ansiedade, né? E uma dificuldade de lidar com esse momento de estar, né? Para algumas pessoas de estar sozinho em casa, de estar em casa sem poder sair, mas com a minha família. Para algumas pessoas as incertezas financeiras, né, podem ser muito angustiantes, né? Então eu deixo de ter minha renda, ou eu passo a ter uma renda menor, ou eu não sei até quando que eu vou ter a renda que eu tenho, né? Mas também tem índices que dizem que, algumas pesquisas que dizem que na medida em que a gente tem uma coesão de informações, né, dos gestores, isso pode ser menos angustiante, mas que informações contraditórias podem gerar sentimento de sofrimento psíquico nos cidadãos, né, na medida em que eles não sabem a quem seguir, né. Então nós estamos propensos a agravamento, porque o que tem de fake news, por um lado, ou seja, falsas notícias atendendo demandas dessa divisão ideológica que a gente está verificando aí, né, se é que pode dizer ideológica ou partidarizada, mas é uma divisão que produz versões, né, convenientes a essas versões,
e também porque há muita desinformação até pela própria ciência que não consegue dar conta de responder às questões angustiantes, né? Por exemplo, hoje a manchete agora na Folha de São Paulo é empresa norte-americana, né, começa a testar, fazer primeiros testes em humanos da vacina, que poderá ser mais rápido do que se imaginava. Aí isso tem uma notícia alvissareira, mas contrapõe até o que ontem já não tinha, ou seja, é tudo muito rápido, muito veloz, sim, que as pessoas não têm acesso a essa quantidade de informações nem de aprendê-las, né? Uhum. Até tem um grupo de ajuda mútua em Alegrete, né? Um grupo que foi realizado em Alegrete, né? Pela equipe do NASF de lá, junto aos usuários da saúde mental daquela cidade. Daí outras pessoas foram se unindo a esse grupo, que chama Plantão da Madrugada, porque ele funciona das 7 da noite até as 7 da manhã, justamente por essa percepção, né? De que chega o final do dia, a gente começa, às vezes passa o dia ocupado, né? Vai cozinhar, vai cuidar das coisas que a gente precisa cuidar no cotidiano. Chega de noite, começa a ver notícia, começa a ficar ansioso, começa a ficar angustiado e não consegue dormir, né? Porque que nem essa informação que você deu, por exemplo, ela pode gerar ansiedade em alguém, né? E daí eles fizeram um grupo de ajuda mútua que acontece todo dia à noite para que as pessoas possam conversar entre elas, para que elas possam viver coisas leves, para que elas possam se acalmar, para que e quem sabe até dormir, né? Quem sabe até conseguir dormir. Veja só, você falou em Alegrete, estava lembrando que eu hoje ainda acessei, né? Olha aqui, hoje de uma amiga no Face. Hoje foi um domingo de festa lá em Alegrete. Meu marido, dá um nome, se recuperou da Covid. O segundo mês de quarentena foi muito, muito tenso. Estávamos em isolamento, quase sem sair. Assim mesmo, ele teve tosse, uma febre, dores ali, testou positivo. Uma febre aqui, dores ali, testou positivo. Onde pegou? Não sabemos. Bom, ela descreve aqui o que passou durante a quarentena, durante esse tempo todo. E agradece um dos médicos, um psiquiatra, né, ao doutor que me atendeu numa crise de estresse. Quer dizer, eu fico pensando, o marido quem teve que testou positivo precisou ter aí um isolamento ainda mais forte, né? Mas atinge a todos. E aí ela precisou ser atendida, quer dizer, se exacerba, foge do controle, aquilo que se chama de surta, não é isso? Pois é, e as pessoas, os familiares das pessoas que acabam testando positivo, eles também estão mais suscetíveis, né, a uma vulnerabilidade da saúde mental, porque a preocupação que é gerada, né, a partir desse teste positivo, da confirmação do diagnóstico, pode causar em alguém, né, pode causar no familiar uma angústia, uma incerteza, né, você tem uma incerteza em relação à possibilidade de manutenção da vida daquela pessoa que você ama, né, tem toda uma questão dos cuidados no cotidiano que precisa ter a partir dessa confirmação, né, então a pessoa vai dormir em outro quarto, você precisa ficar preocupado com os objetos, com a limpeza da casa, e tudo isso pode ser angustiante. Então, na verdade, nesse momento, a necessidade de atenção em saúde mental, ela fica redobrada no momento em que os serviços eles estão podendo receber menos gente fisicamente em casa, a demanda de pessoas que precisam de algum tipo de atenção em saúde mental está aumentando. A luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica são temas que são sempre atuais porque, historicamente, né, a segregação de pessoas tidas como doentes era do isolamento, né? Essa simples palavra hoje já nos assusta diante da pandemia. Imagina então diante de uma segregação por uma doença mental, vamos dizer assim. Pois é, se a gente não está gostando de ficar isolado, por que a gente acha que ia fazer bem para alguém que não está se sentindo muito bem, né? Do ponto de vista da saúde psíquica, né? Se não está fazendo bem para nós. Aí você imagina os manicômios lotados como eram antes, depósitos humanos, né, de pessoas tidas como doentes mentais, né? Sim. O que a luta diz que dá para recuperar em sociedade, em convívio com atendimento público de saúde específica, como a psiquiatria? Olha, hoje, para alguns casos, a gente já não tem a expectativa assim, de que a pessoa
de que a recuperação, né, de que o processo de restabelecimento seja voltar a ser quem você era antes de adoecer psiquicamente, né, mas que você possa encontrar um novo lugar em que você se sente bem. Então, às vezes, para pessoas que têm quadros mais graves, por exemplo, uma psicose, né, talvez essa pessoa não vai deixar de delirar, né, deixar de alucinar, ou, né, uma pessoa com um quadro de outra ordem, deixar de viver uma angústia, né, deixar de ficar deprimido, mas que que essa pessoa possa encontrar recursos para lidar com esses sintomas que se apresentam ao longo da sua vida, né? E daí a luta antimanicomial vai dizer que é possível que a pessoa faça isso dentro daquilo que a gente chama de cuidado em liberdade. Né? Então foi organizar toda uma gama de serviços territoriais, né? Aqui em Santa Maria, por exemplo, de serviço específico para a saúde mental, a gente tem 2 CAPS AD, né? Que são os CAPS álcool e drogas, um CAPS 2, que é o CAPS Pradovepo, e o CAPS I. Para quem precisa, né, de acolhimento, tem lá no site da prefeitura e eles ainda estão acolhendo, mesmo no isolamento. O trabalho dos CAPs tem sido bastante valioso aqui em Santa Maria. Sim, né? É muito importante. E Santa Maria deveria ter já 2, eu falei que a gente tem um CAPS 2, né? Isso tem a ver com o número de pessoas, né, na cidade. A gente devia ter já 2 CAPS 3, que são modelos de CAPS que tem leito, para que as pessoas possam ficar internadas lá se elas precisarem, com mais profissionais. A gente tem uma rede pequena para o tamanho da cidade. Álcool e drogas, que continuam cada vez mais devastadores. Como é que tem sido a ação da terapia ocupacional nessas doenças tão presentes, tão aceitas até, né? Porque o consumo do álcool ele é absolutamente livre, né? Sim. Livre nesse sentido, que eu não quis dizer que crianças estejam consumindo, porque tem o regramento da idade, mas eu acho que é o máximo que se vê aí, o restante não tem orientação, não tem debate, os efeitos danosos do álcool, né? Então, eu vou responder a terapia ocupacional e daí qual que é a abordagem que eu tenho dentro da terapia ocupacional, né? Então, a terapia ocupacional vai trabalhar com o cotidiano do sujeito, né? Com o que faz sentido para ele, na história de vida dele, nos projetos de vida. Então, dentro disso, eu escolho trabalhar com a abordagem da redução de danos, que parte do pressuposto de que o sujeito é capaz de reconhecer para si qual que é o dano que aquilo causa, né? Porque você pode, por exemplo, na pessoa que faz uso de álcool, né? Sim. Você pode ter uma pessoa que faz um uso eventual e não percebe problema nisso, né? Ou você pode ter uma pessoa que daí é a pessoa que vai chegar para tratamento que vai falar, olha, eu estou fazendo esse uso aqui que tem essa dimensão e isso me prejudica. Então, prejudica a minha relação com os meus filhos, a minha relação com a minha esposa, eu perdi o trabalho por causa disso. E daí é ancorado nesse projeto de vida que essa pessoa tem, na percepção que ela tem do problema que isso causa, que a gente vai reconstruir projetos de vida que possam construir outras possibilidades para essa pessoa, percebe? Não é o meu valor, você bebe de mais, você bebe de menos, mas no que isso te incomoda, né? No que isso te afeta e como a gente pode trabalhar junto a partir do seu afeto. Nos parabéns pela sua visão. Tenho certeza que essa maneira profissional de encarar pode contribuir muito para várias pessoas, vários segmentos da sociedade dentro do seu trabalho profissional. Obrigada. Acredito mesmo, de fato. Tenho lido sobre isso, tenho mantido experiência sobre isso e concordo absolutamente. Tenho visto até progresso em relação ao se aceitar ou a pessoa se compreender nesse contexto que você está falando, a redução de danos, se reencaminhar, se reenquadrar e se tornar uma pessoa, aquilo que se diz, para ela melhor, né? Na consecução dos seus objetivos. Serviços online de atendimento mental durante a pandemia, vocês estão fazendo um trabalho aí também que procura aproximar as pessoas nessa urgência, por vezes, né? Sim, a gente lá na UFSM, né, em parceria com uma outra docente da UFPEL, a gente fez um projeto de atendimento em saúde mental para a população nesse momento, né, a partir de grupos online, porque a gente sabe que o atendimento presencial ele está dificultado. Então, para quem é um projeto em que as pessoas possam participar de grupos
que acontecem em fóruns virtuais, então é para pessoas que têm acesso à internet, né? E que possam conseguir, assim como o exemplo desse grupo de Alegrete que eu falei, que possam se apoiar, né, entre si, encontrar um espaço para poder trazer suas angústias, suas dificuldades que estão sendo vividas nesse momento. Para quem quiser saber mais sobre isso. O e-mail para ter mais informações é saudementalnocovid@gmail.com. Então pode mandar o e-mail e a gente vai estar respondendo aí para os interessados. saudementalnocovid@gmail.com. Facebook ou alguma página especial vocês têm? Página do curso? Atendimento? Não, só não, para esse atendimento só o Gmail mesmo. saudementalnocovid@gmail.com. Isso? Direcionem lá as perguntas que receberão respostas com toda certeza. Receberão ajuda com toda certeza. É isso, Tatiana Dimov. Há mais assuntos, esse assunto é bastante complexo, bastante amplo, mas bastante necessário também de ser conversado sem preconceito, né? Preconceito retardou em muito a evolução de tratamentos. Até recentemente, eu lembro muito bem, dizer que vou ir ao pediatra consultar significaria, o que houve? Está com problema mental? Não é isso? Psiquiatra. O psiquiatra era um lugar marcado pelo preconceito. Ir consultar um psiquiatra, meu Deus, então, olha, tem problema. E o que nós temos hoje aí, né? Ora, quem me dera uma consulta regular com um bom psiquiatra para me ajustar essas peças inquietas da mente humana, hein? Obrigado por ter vindo, Tatiana Dimov. Queres acrescentar alguma coisa que você acha necessário? Eu gostaria de dizer para quem está em casa que ninguém precisa sofrer sozinho, né? Então, se você está vivendo uma experiência de sofrimento psíquico, ou se alguém que você ama ou vive com você está vivendo esse tipo de experiência, que existem lugares na cidade hoje onde a gente pode buscar ajuda e que não existe vergonha em pedir ajuda, né, para uma necessidade da nossa alma. Então, que as pessoas possam se sentir estimuladas, né, a fazer essa busca, né, pela própria saúde mental e daquelas que a gente ama. Muito bem. Professora Tatiana Dimov aqui conosco na programação do nosso canal 19 na NET. Também nas redes sociais, especialmente no Facebook e no YouTube. Curta lá, compartilhe, inscreva-se. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural 4 Soluções Empresariais.